um juiz federal rejeitou uma ação popular que tentava anular a honraria concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à primeira-dama Rosângela da Silva Janja. A Ordem do Mérito Cultural, uma das principais condecorações na área cultural do Brasil. Sim, queriam tirar a medalha da Janja. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Esse pessoal não tem mais o que fazer, não? Não. Não, tenho certeza que não, Sofia. Infelizmente, é isso que a gente tem hoje na extrema-direita, que foi agora derrotada mais uma vez, não é de ficar com grande surpresa, né, surpreender, porque parece que falta um trabalho de verdade, parece que falta um objetivo de verdade, e eles buscam questões mínimas. Sim, uma pessoa foi para a justiça, um advogado, ele resolveu entrar na justiça porque ele entendeu que estava errada a honraria que foi concedida para a Janja Lula da Silva. Ele acreditou que o fato da Janja ser a primeira-dama do país não poderia receber a Ordem do Mérito Cultural, que é uma honraria muito importante, que foi dada em maio do ano passado. Vou te pedir para trazer a matéria do Terra, por favor, Sofia. E a justiça, né, o juiz determinou, entendeu que não fazia sentido o Lula ser impedido de dar uma honraria só porque era para sua esposa. Ainda bem que a gente tem ainda um pouco de sanidade, né? No nosso mundo não existe um ponto que proíba Lula de dar essa honraria para a gente. A gente não está falando de um cargo público, a gente não está falando de nepotismo, inclusive, eu acho que os advogados, as pessoas que estão aí, todas todas incomodadas, né, sobre o que o Lula vem fazendo junto à Janja, deveria se debruçar um pouquinho mais sobre o que todos os políticos fazem. Concordo plenamente que a gente tem que ficar de olho na política. E a gente tem inúmeros casos de nepotismo e de políticos que são indicados para, que são investigados porque alguém, né, alguém está no cargo de assessoria ou é indicado para trabalhar em uma empresa com uma cartinha sua. E isso também é incorreto, ou porque a mulher resolveu, a mulher foi empregada em um cargo público, um nepotismo que é errado e hoje está como velado. O que acontece muitas vezes? Você tem um amigo que é um empresário, você emprega a sua esposa e tem benefícios junto a esses políticos. E volta e meia a gente tem notícias que são circuladas, né, que são ventiladas. Ou a gente sempre fala aqui sobre a filha da Michelle Bolsonaro, por exemplo, que trabalha em gabinetes, que sempre trabalhou em cargos públicos, por indicação da família. E, se eu não me engano, o último salário que a gente comentou dela foi R$ 23 mil. Isso não seria nepotismo, ainda que em um gabinete, né, lotado que não fosse da sua família, que no caso aí seria, ela já passou pelo do SAFE, né, e por outros políticos. É complicado, Sofia, mas isso não é importante para os Até bolsonaristas. porque nepotismo cruzado não é exatamente uma coisa muito incomum, né? Eu contrato um parente seu, você contrata um meu. Mas é isso não é interessante para os bolsonaristas, eles não se importam com isso, mas eles se importam com a medalha da Janja. Aí eu vou te pedir para voltar na matéria do Terra, que fala que a Justiça Federal julgou improcedente o pedido do advogado para anular a concessão da Ordem do Mérito Cultural à primeira-dama Rosângela da Silva Janja, principal condecoração da área no Brasil. A sentença foi assinada na segunda-feira, agora dia 12, pelo juiz federal Marcelo Cardoso da Silva. Ainda cabe recurso, logicamente, só que o advogado moveu o processo, ele alegou que o reconhecimento violaria os princípios da moralidade e da impessoalidade, já que a honraria foi dada pelo presidente, marido de Janja. Meu Deus, é sério que ele alegou isso, viu, Sofia? A matéria ainda aponta que ele requereu que fosse reconhecida a ilegalidade do ato com a sua respectiva anulação. E ele não conseguiu, esse ato foi lavrado como improcedente. A matéria ainda fala que a União, fazendo a defesa de Lula e Janja, argumentou que a ação popular não se prestaria a impugnar ato de cunho político, bem como não poderia servir como instrumento de mera contestação ou discordância. No mérito, a defesa de Lula e Janja ainda destacou que a concessão da comanda observou a lei
e que o ato concessivo era de cunho político e discricionário. Ao julgar, tem um outro ponto que eu achei interessante, é que ao julgar o mérito, o juiz Marcelo Cardoso pontuou que não é dado ao Poder Judiciário atuação em substituição ao poder público na análise de oportunidade de conveniência da acusação, entre aspas, salvo em situações que ultrapassam de forma manifesta o escopo normativo da honraria. Ou seja, se a Janja não merecesse honraria porque ela estava em desacordo conflitante, né, com o que ela recebeu. Se a Janja, por exemplo, fosse um Bolsonaro que fosse contra a cultura, ela poderia não receber o título, né? Se fosse oficialmente contra a cultura. Eu odeio a cultura, tenho que fechar todos os teatros do Brasil, tenho que acabar com todos os shows. De fato, aí haveria um questionamento. Caso isso não aconteça, não tem por que tirar. E aqui o magistrado ainda pontuou que o currículo da beneficiária da honraria foi acostado aos autos. Após analisá-lo, constou diversas atuações de Janja na área cultural, concluindo que nesse panorama inexiste excepcional hipótese de intervenção judicial. Ponto. Aqui está resolvido para a gente, né, Sofia? Na nossa cabeça. Mas para os bolsonaristas, não, eles estão chateados. Que a gente já tenha recebido em maio do ano passado essa honraria, que foi dada junto com o Ministério da Cultura. A definição foi que Janja é uma socióloga com atuação em causas sociais, direito das mulheres, combate à fome e engajada na promoção de cultura e da participação popular. Tem aí um processo, uma caminhada, né, ao longo de muito tempo sobre os atos culturais. Janja, por exemplo, teve muita gente que criticou, mas ela fez um grande comício para Lula em São Paulo, inclusive posterior à sua vitória, ao seu triunfo ali nas eleições, e muita gente questionou, mas vocês vão levar artistas, etc. e tal, e ela vem se aproximando dos artistas, ela vem fazendo esse papel atuante, ela sempre está com Margareth Menezes, a nossa ministra da Cultura, e eu particularmente acho que a Margareth vem fazendo um bom trabalho na cultura, apesar de algumas ressalvas, não tem o que questionar, mas tem uma posição que eu acredito que as pessoas querem ver a Janja. E o Lula já respondeu sobre isso, Sofia. Não precisa nem a gente falar com essa posição, porque o Lula já respondeu. Vou te pedir para trazer esse vídeo aí, por favor. Então, o que fica para eu perguntar para o senhor é que, enquanto o senhor estava lá no Japão e agora no Vietnã, uma coisa que virou motivo de crítica no Brasil foi a viagem da primeira-dama antecipada lá ao Japão, né? A oposição reclamou e houve críticas. Eu queria saber o que o senhor achou dessas críticas e se o senhor acha importante divulgar as viagens da primeira-dama com antecedência e os gastos nessas viagens. Obrigada. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe, ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe, não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. E eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. Aí ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser,
vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Lula feminista confirmado. Só quando interessa a ele, né? E assim, mas particularmente eu acho que é isso, Sofia. Ele falou o que todo mundo pensa. A resposta está aí, a resposta está na lata. A Janja, ela merece a honraria, ela pode ganhar a honraria, toma aqui a honraria. Não tem porquê, né, a gente questionar essa honraria, o judiciário entendeu isso. E o Lula, ele faz questão que a Janja, de fato, assuma a sua posição onde ela estiver. E ela não faz feio. As pessoas podem até reclamar da Janja, podem criticar a Janja, mas ela não faz feio. Então, tá tudo certo. Eu, particularmente, prefiro uma Janja do que uma Michele Bolsonaro, porque eu não quero ninguém orando para pneu. Eu quero pessoas que digam, a gente precisa debater a Amazônia, ainda que seja só um discurso, pelo menos um olhar diferente para o que a gente tem problemático na nossa população, na nossa sociedade, que ninguém olha, que ninguém se preocupa. Então, eu prefiro muito as pessoas que chamam e jogam a imprensa, jogam luz sobre um determinado assunto. É isso, viu, Sofia? E o pessoal falou que eu acho a Janja incrível, eu também acho a Janja fabulosa. Não temos o que questionar da Janja desse ponto de vista, né? Pois eu acho muito revelador esse foco que a direita coloca na Janja, né? Porque, gente, qual é a questão que eles têm com a Janja? Por quê? Me explica por que tudo isso. Porque a Michelle deu muito mais razão para questionamento do que a Janja. A Michelle recebeu os cheques do Queiroz. A Michelle usava o cartão de crédito da amiga para pagar contas pessoais. A Michelle matou as carpas da Planalto para pegar moedinha. Sabe? Qual é? E a Janja? O que a Janja tem para fazer essas acusações aí? Tanto não tem nada que eles ficam apelando para viagens que, como o Lula bem falou, não foram clandestinos. Tudo certinho, tudo dentro dos regulamentos. Por que esse foco tão grande? Eu imagino que é porque o próprio Lula falou ali, né? Ela faz o que ela quiser, ela vai para onde quiser, porque ela é uma mulher empoderada, não é a Marcela Temer, bela, recatada e do lar. Não é a Michele Bolsonaro que, mesmo quando está fazendo campanha para tentar ser presidenta, tenta manter as aparências da esposa submissa ao marido, que faz questão de dizer que tudo que ela faz é com a autorização do Bolsonaro, etc. Incomoda tanto uma mulher empoderada, né? Tanto. E também é uma questão de tentar atacar indiretamente, através dela, atacar o Lula. Também tem isso. Que também é uma estratégia misógina, né? Usar a esposa para tentar atingir o marido. Enfim. Diz muito mais sobre eles do que sobre a própria Janja. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.